Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos ver uma música bem conhecida no Brasil, que é a música Raridade, do cantor Anderson Freire. Só que a gente vai ver uma música na versão francesa, então eu te convido para ficar comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. O nome dessa música em francês é Ta Valeur. Deixa eu escrever aqui. Ta Valeur. Esse aqui é o título da canção em francês, tá? O que significa Ta Valeur? Significa teu valor, ok? Teu valor. Ta Valeur. Então aqui nós temos a primeira frase que fala o seguinte: Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. O que significa tout au fond? Se a gente fosse traduzir palavra por palavra, ficaria tudo ou então todo no fundo, ao fundo. Só que fica muito sem sentido. O que isso quer dizer? Tout au fond. Significa bem lá no fundo, bem no seu íntimo, bem no seu interior, lá no fundo, tá? Eu não posso olhar. Je ne peux regarder. Je ne peux regarder. Então, bem no seu interior, eu não posso olhar. Je peux seulement essayer d'imaginer. Je peux seulement essayer d'imaginer. Eu posso somente ou então apenas, né, que é o que significa essa palavra seulement. Essayer, que significa tentar, exatamente. Essayer significa tentar. E imaginer, que significa imaginar. La richesse qui existe au fond de ton cœur. La richesse qui existe au fond de ton cœur. Então, se eu separar essa palavra, o que significa riche? Significa rico, né? Ou rica. La richesse significa a riqueza. La richesse qui existe, que existe, au fond de ton cœur. Então, no fundo do teu coração, tá? Esse aqui é o nosso pronome possessivo. Ton, que significa teu, e cœur, olha só a pronúncia, cœur, que significa coração. Como é que ficaria esse trechozinho aqui cantado? Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. Vamos parar aqui por enquanto. Então, l'or et l'argent. Então, l'or significa o ouro, l'or. Tá bom? E l'argent significa, nesse caso aqui, eu acredito que significa prata, tá? O ouro e a prata. Mas o que significa l'argent? Significa também dinheiro. Então, significa dinheiro ou prata, tá? L'or et l'argent peuvent. Então, peuvent significa podem, tá? É a mesma coisa se eu estivesse falando ils peuvent. Eles podem, tá? Como aqui nós temos duas palavras e o que vai dar o sentido de plural, tá bom? Ils peuvent faire, o verbo fazer, faire, briller mes yeux. Briller mes yeux, brilhar meus olhos, tá? Então, o ouro e a prata podem fazer meus olhos brilharem. Mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Mais te regarder, a gente viu esse verbo lá no início, né? Regarder, que significa olhar. Me pousse. Normalmente, quando a gente vai nos bancos, tem uma frase nas portas ou em lojas, enfim, empurre ou puxe, né? Então, pousser significa empurrar, empurrar. Só que quando você faz a tradução, mais te regarder me pousse à adorer Dieu, não teria esse sentido de empurrar, mas sim de levar, se a gente fosse traduzir, né? Por exemplo, te olhar me leva a adorar Deus. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Ton âme significa tua alma, tá? Âme, que significa alma, é uma palavra feminina. Só que como ela se inicia por uma vogal, logo a gente tem que utilizar o pronome possessivo masculino, tá? E não o tá. Se você colocar o tá aqui, está errado, ok? Porque aqui, ó, vogal, vogal. Por isso que a gente tem que colocar ton. D'accord? Voilà.
Tua alma é um verdadeiro... O que significa trésor? Trésor significa tesouro, tá bom? É um verdadeiro tesouro que jamais ne se ternira, que jamais... o que significa ternir? Ternir significa manchar, que nunca vai se manchar, que jamais se manchará, porque aqui está no futuro, tá? Então, que jamais se manchará. Le péché ne pourra jamais effacer. Então, le péché, o pecado, ne pourra jamais effacer. Aqui, que verbo é esse aqui? É o verbo pouvoir, que está sendo conjugado no futuro, tá? Então, o pecado não poderá jamais apagar. Então, effacer significa apagar, tá bom? Effacer. Por exemplo, je vais effacer le tableau significa eu vou apagar o quadro, tá bom? L'image que Jésus sur ton cœur a gravé. L'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Então, a imagem que Jesus sobre o teu coração gravou. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi. Então, o que você fez ou você não conseguiu, tá? Nós temos um acento aqui, voilà. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi, ne peuvent rien changer, significa que isso não pode ser mudado. O que não pode ser mudado? O que você fez ou o que você não conseguiu, tá? Isso não pode ser mudado. Então, esse aqui é o verbo, que verbo? Mudar ou trocar, changer, tá? E esse carinha aqui é um verbo que está sendo conjugado na terceira pessoa do plural. Que verbo é esse? É o verbo poder também, só que aqui ele está no presente, tá? Se eu fosse falar eles podem, você falaria ils peuvent. Ils peuvent, d'accord? Continuando, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Então, foi Deus que te escolheu. Ce qui fait de toi une personne de valeur. Ce qui fait de toi une personne de valeur. Então, o que faz de você uma pessoa de valor n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. N'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. N'est ni ce que tu as. O que significa tu as? Tu as. Que verbo é esse? É o verbo avoir, certo? Sendo conjugado no presente. Então, n'est ni ce que tu as significa não é nem o que tu tens ou o que tu sabes fazer, tá? Fica a seu critério de adotar o você aqui também, tá? Ou tu ou você. Ce que tu sais faire. Então, tu sais significa tu sabes. Faire significa fazer. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Eis o amor de Deus. Aqui está o amor de Deus, mas eu acho que ficaria melhor. Eis o amor de Deus por você. Quel mystère. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère. Então, vamos cantar agora até aqui, ó. A gente vai cantar essa parte, essa e mais essa daqui, antes de nós falarmos um pouquinho do refrão, tá? Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourrait jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi
pour te relever si le monde te faisait tomber. Então essa aqui foi a nossa parte do refrão. Então vamos traduzir o refrão. Tu es un miroir. Tu es un miroir. O que significa tu es un miroir? Miroir, espelho. Então tu és um espelho, então você é um espelho, miroir, que reflete l'image du Seigneur. Então essa tradução aqui está exatamente como em português. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, então, e se as pessoas não te notaram ainda, por mais que o ainda esteja bem no final da frase, a gente pode traduzir no português como e se as pessoas ainda não te notaram, tá? Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Então, o mais importante é que Deus reconheça teu valor. Le plus important, regardez la liaison, d'accord? La liaison entre le S et le I. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Então, tu és inestimável, você é inestimável, mais precioso, plus précieux, aqui a gente não pronuncia o S, tá? Porque a gente está fazendo uma comparação. Plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre, mais precioso que todo o ouro e a prata da terra. Si tu veux abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Então, se você quer abandonar ou se você quer desistir, o abandonar ele pode dar esses dois sentidos. Então, Dieu n'abandonne jamais. Deus nunca abandona, Deus nunca desiste, tá? Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. Então, il est près de toi pour te relever significa ele está perto, tá? Esse près significa perto. Il est près de toi, ele está perto de você para te levantar, pour te relever. Se eu separar esse re aqui, deixar apenas o lever, o que significa lever? Significa levantar. Então, aqui é como se você tivesse caído, tá? E eu estou te reerguendo, ok? Il est près de toi pour te relever, te levantar ou te reerguer. Se o mundo te fizer cair, se le monde te faisait tomber, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa canção. Vamos dar apenas uma última cantada nela aqui, tá? Para a gente finalizar o nosso vídeo. Então, vamos lá. Vamos lá, cantando comigo agora para você treinar a sua pronúncia. Tout au fond de toi. Allez! Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourrait jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu veux abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber.
Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a crescer ainda mais aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar um comentário também, isso nos ajuda bastante. A gente sempre vai estar trazendo aqui novas canções e também outros quadros, não somente francês com música, tá bom? Merci e à la prochaine!